Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, obviamente, um pedido de desculpa, nomeadamente aos representantes da Associação Jornada Principal, porque já estão cá há algum tempo à espera, mas são aqueles imponderáveis que por vezes acontecem e, neste caso concreto, tem a ver com a duração do plenário, que está mais longa do que aquilo que era previsível e, por isso, ultrapassou o limite que estava estipulado para o início da nossa reunião. Como sabem, há dificuldades de ordem de representação, porque, na verdade, o plenário ainda continua a decorrer, sendo que, atendendo ao modo como atualmente funciona, com presenças limitadas, não na totalidade dos deputados, pareceu-nos ser possível fazermos esta audiência agora, a partir de agora. Para isso, inclusive, recorremos à informação e ao consentimento dos serviços centrais junto dos serviços de apoio ao Sr. Presidente da Assembleia da República e foi-nos dado esse parecer favorável, portanto, poderíamos começar, dado que não está em causa a presença no plenário, porque há um quórum também no plenário que assegura as votações que estão em decorrência. E daí, inclusive, já acabou, não é? E, portanto, já fizemos aquele compasso de espera, por isso agora creio que estamos em condições de iniciar esta audiência à Associação Jornada Principal, que desde já agradeço naturalmente a presença e solicito que venham aqui para os vossos lugares de mesa para fazerem a vossa apresentação. Portanto, a decorrência desta audiência em termos de grelha de tempos é aquela que normalmente usamos, que costumamos usar para este tipo de situações. Faz favor. Se não se importa, pode sentar aqui deste lado, que eu desvio um bocadinho para aqui. É melhor assim. Assim vocês ficam aí os dois mais próximos. Aqui, eu tenho que ficar quase. Pronto. Muito bem. Dizia eu que a grelha de tempos é aquela que costumamos utilizar para este tipo de audiências e até também nas audições de requerimentos vários que temos tido, sendo que neste caso concreto, como não há um requerente, portanto não há aquele período inicial da apresentação do requerimento e, portanto, sem mais demoras, feita a apresentação, em representação desta Associação Jornada Principal de Valongo, o tema que nós temos vindo a falar e a discutir e a debater em diferentes sessões, tanto da parte de uma audição com o Sr. Presidente da Câmara quanto com o Sr. Ministro, e, portanto, toda esta Comissão tem acompanhado de perto esta situação relacionada com o aterro de Sobrado, assim se designa, da localidade. Apresento os representantes, Dona Marisol Marques, certo? E o Sr. Diogo Pastor Oliveira. São os representantes da associação que hoje portanto, aqui está presente e com muita honra da nossa parte pela vossa presença e agradeço naturalmente. Tem então 10 minutos para fazer uma apresentação inicial, sendo que depois de seguida cada grupo parlamentar tem um período de 3 minutos de intervenção e para questionar da forma como muito bem entender e depois a Associação tem novamente 10 minutos para responder às questões que entretanto foram colocadas da forma também como entender. A repartição do tempo entre os dois fazem-na como entenderem, obviamente. Certo? Muito bem. Tenho a palavra o Sr. representante, portanto, o Sr. Diogo Pastor Oliveira, enquanto representante desta Associação Jornada Principal. Faz favor, Sr. Já está. Obrigado. Queria agradecer, em nome da Associação, ao deputado José Maria Cardoso, o convite, no fundo, que nos fez para estar aqui hoje a representar o problema de Sobrado e expor aos deputados da Nação qual o sentimento da população de Sobrado. Sobrado, como disse bem o Sr. Deputado há pouco, tem sido tema da agenda política ao nível ambiental, porque Sobrado tem dentro de portas um aterro de resíduos industriais, aterro este que foi mal licenciado desde a sua construção. Este é um aterro que está situado em cima do povoado, ou seja, o aterro situa-se a 300 metros da Escola Profissional de Valongo,
situa-se a 270 metros das habitações mais próximas, neste caso do complexo do Alto Vilar, e isto não pode ser ignorado pelos deputados da Nação. Ou seja, contrariamente ao que já tentaram, no fundo, transmitir, que o aterro está bem licenciado, nós, no fundo, estamos aqui para transmitir qual o sentimento da população do Sobrado e expor, no fundo, quais são os problemas de licenciamento em torno do aterro de Sobrado. O aterro de Sobrado foi, no fundo, construído numa zona do PDM que não permitia a construção do aterro. A zona era um espaço de exploração florestal, existia linhas de água na envolvência e foi, no fundo, ignorado os imóveis, como é o caso da escola profissional, as piscinas municipais, o campo de futebol e outros imóveis presentes foram ignorados no seu processo de licenciamento. Isto não pode deixar de ser falado, porque a população de Sobrado viu-se, desde 2015, a perder qualidade de vida dia após dia. Porquê que desde 2015? Porque Sobrado é um aterro que está lá criado, um aterro este que foi construído num vale encaixado, que é o Vale da Cobra, e até essa data, ou seja, de 2012 a 2015, os resíduos estavam confinados, no fundo, ao buraco do aterro e existia toda uma cortina arbórea na sua envolvente que todo o cheiro ficava contido e não chegava à população. Ora, a partir do momento que os resíduos começaram a ganhar uma cota considerável em altura, qualquer resíduo que seja lá depositado, dia após dia, cheira mal na zona do Sobrado. Estes cheiros nauseabundos fazem sentido diariamente, que assombram a população de Sobrado. Para além disso, existe a presença de pragas, baratas, insetos, que têm causado problemas de saúde pública à população de Sobrado. Existe também outro problema que está aqui em torno, que é a forma como a entidade tem elaborado dia após dia. Existem irregularidades no seu modo de exploração que, no fundo, as entidades da tutela têm, no fundo, mantido em silêncio e não tornam público aquilo que a Associação tem vindo a denunciar com recurso a imagens vídeo que se passa em Sobrado. Nomeadamente, existem resíduos a descoberto, existe mistura de amianto com resíduos biodegradáveis, o que é um incumprimento legal. Existem, no fundo, a recirculação de lixiviado com a exposição do efluente a céu aberto com a única finalidade de evaporar e reduzir o volume do lixiviado, algo que provoca odores nauseabundos em Sobrado. Estamos a falar que isto verifica-se desde 2015 e não desde 2019, que é esta a mensagem que tentam passar, que os cheiros se devem ao cancelamento da Biowater para receber o lixiviado. Isto é completamente falso, porque a população de Sobrado já sentia os odores antes de 2019, os odores são presentes, são constantes e são completamente incomodativos para a população. O problema da hectare de campo é um problema que, na nossa opinião, não é, no fundo, o foco do cheiro deitado no fundo do aterro Sobrado. A hectare situa-se a mais de 7 km do aterro e não deita qualquer tipo de cheiro para a população de Sobrado. O problema de Sobrado é, sim, o aterro da Recife Longo. Aterro este que tem recebido dia após dia resíduos importados de outros países, tendo a Associação Jornada Principal solicitado ao Ministro do Ambiente que cancelasse a recepção de resíduos durante o período de pandemia. Este pedido não foi aceito, portanto, parte do Ministro. O Ministro continuou durante o período de pandemia a deixar entrar resíduos em Sobrado e só depois de nós voltarmos a denunciar e a salientar que existia perigo para a população é que o Sr. Ministro cancelou os resíduos provenientes dos outros países para Sobrado e uma semana depois cancelou até ao final do ano todos os resíduos importados. Isto é uma medida que já devia ser tomada há muito tempo. Não é compreensível que a Sobrado receba resíduos de outros países em que a única finalidade seja unicamente o aterro. Não se pode, em pleno século XXI, quando temos um Estado de Direito que defende uma economia circular, uma economia verde, estamos a compactuar com entidades em que recebem os resíduos em que a única finalidade é só o aterro. Estamos perante aqui um problema, Srs. Deputados, de saúde pública. A Associação Jornada Principal é a voz do povo de Sobrado. Nós não temos qualquer tipo de interesse que não seja representar o sentimento da população de Sobrado. As escolas de Sobrado, o agrupamento de escolas de Sobrado, tem tido uma voz muito ativa nesta luta. No Carnaval promoveram um desfile de protesto contra o aterro, por iniciativa própria. Enviaram mais de 1.500 cartas ao Sr. Ministro a expressar qual o sentimento das crianças, que até o momento ainda não tiveram nenhuma resposta do Sr. Ministro. Sobrado, no final do ano letivo,
fizeram, no fundo, um teatro em que as crianças, o tema foi o aterro de Sobrado, tudo iniciativas da própria população e não, como contrariamente tentam aqui passar, que é uma associação criada ad hoc, que é uma associação que não representa a população e que a única finalidade é denegrir a imagem da entidade. Não, não é isso, senhores deputados. Nós estamos aqui a explicar e a expor os problemas da população de Sobrado. Eu convido os senhores deputados a irem todos a Sobrado, presenciarem o cheiro que diariamente as pessoas em Sobrado sentem. Os nossos filhos estão proibidos ou impedidos de sair na escola ao recreio. Não conseguem estar no recreio nas escolas. Por isso é que a escola teve a iniciativa de se protestar, no fundo, livremente contra o aterro, porque as crianças perderam a liberdade, cerca de 2.000 alunos, de estar no recreio da escola. Isto é algo que não pode ser ignorado, é algo que tem que ser salientado aqui nesta casa, que é a Casa da Democracia Portuguesa, e é algo que nós pedimos a todos os deputados da nação que nos ajudem a encerrar o aterro que está mal licenciado. Outro assunto que é importante explicar aqui e divulgar, tornar público, é o processo repentino de renovação das licenças que ocorreu em final de 2018. A entidade de Recife ao Longo viu renovadas as suas licenças pela Agência Portuguesa do Ambiente, em que a atividade principal da entidade, a partir dessa data de renovação, que é válida até 31/12/2026, a atividade principal é a produção de gases industriais. Ora, no aterro de Sobrado não existe nenhuma instalação física para a produção de gases industriais. Como é que a Agência Portuguesa do Ambiente concede uma licença e uma atividade principal a uma entidade em que no local não existe, no fundo, instalações físicas que permitam a produção de gases industriais? Isto é algo que tem que ser denunciado, porque é de facto um erro técnico de licenciamento e é um erro que deve ser exposto e deve ser tornado público. Existe também outro erro, que é a recepção constante de amianto naquele aterro. Nós temos denunciado dia após dia, com vídeos, porque não basta dizer, nós temos que filmar, para as pessoas verem que de facto o amianto está a chegar diariamente ao aterro e o amianto está a ser, no fundo, coberto por resíduos biodegradáveis. Existe uma diferença muito grande entre o que é resíduos inertes e o que é resíduos não inertes. Os inertes, para dar aqui um exemplo prático, se vocês colocarem num copo de vidro e colocarem o copo dentro de uma bacia com água, passado um ano o copo vai estar exatamente igual porque não teve qualquer tipo de degradação. Se vocês colocarem restos de comida e outro tipo de resíduos, como fezes, restos de animais, num aterro ou numa bacia com água, passado uns meses, não é um ano, é uns meses, aquilo vai ser um cheiro a putrefação incrível, que é o que se faz sentir em Sobrado. Cheira a podridão em Sobrado. Existe outro problema que foi pedido de satisfação à EAPA e à própria CCDR, que era que tipo de resíduos está em Sobrado. Isto é importante, porque se nós estamos a falar de resíduos que não são inertes, são resíduos que têm componentes biodegradáveis, esses resíduos vão reagir entre si e vão formar um composto químico, uma fórmula química, que é importante determinar qual é esse composto que está no aterro de Sobrado. Porquê? Porque nós temos um vizinho, que é Gondomar, que tem um grave problema, que foi a escombreira de São Pedro da Cova, que é um problema que custou mais de 90 milhões ao Estado português, um problema que vai custar mais 120 milhões na segunda fase de remoção, e Sobrado está-se a preparar para ser São Pedro da Cova 2. E nós não queremos isto, nós queremos que os deputados da nação façam, no fundo, um forcing sobre a tutela, investiguem o aterro de Sobrado e perguntem porquê é que um aterro de Sobrado, por exemplo, não tem um porto de radioatividade. Em Sobrado entra todo tipo de resíduos sem controle. Estamos no pleno século XXI, isto não é admissível. Dou-vos um exemplo. A central da Lipor 2, na Maia, que recebe resíduos domésticos do Grande Porto, tem um pórtico de radioatividade à porta do aterro. Porquê? Se os caminhões de resíduos tiverem algum tipo de resíduos que tenham compostos radioativos, tocam um alarme à entrada. Sobrado, pode entrar tudo e mais alguma coisa, que não há nenhum tipo de controlo de resíduos que lá entra. E isto é algo que tem que ser, no fundo, corrigido e retificado urgentemente. Sobrado tem outro problema que se trata com o constante incumprimento da entidade Recife ao Longo perante as entidades da tutela. A Recife ao Longo tem um histórico de incumprimentos perante a Bioodre, que é a entidade, no fundo, que recebe o efluente das águas domésticas de Valongo, e o que é passado aqui, o que foi passado aqui nesta casa, e que a entidade tenta passar, é que o grande problema do aterro Sobrado depreende-se o facto da Bioodre não receber o efluente da ETAL, que é a Gestão de Águas Lixiviadas. Isto é completamente falso, porque a Bioodre tinha um acordo com um contrato, um protocolo de 25 metros cúbicos que tinha que entregar à Bioodre diariamente, desde que cumprisse
os VLEs determinados pela legislação portuguesa, que é o valor limite de exposição. E não é a Vioota, não é a associação, não é o município de Valongo, nem são os deputados que definiram isso. Foi, no fundo, a Constituição portuguesa definiu que aqueles seriam os valores aceitáveis para receber o lixiviado. E esse lixiviado, por 12 vezes, o que deu origem a 2 autos de processo de contornação, infringiram em 300 vezes superior ao que era admissível para receber. Sr. Diogo Oliveira, peço-lhe que termine, faz favor. Só terminar. Obrigado. O importante referir no meio disto tudo é que existe de facto aqui uma tentativa de passar que o problema de sobrado depreende-se com a Viowater, e isso não é o problema. O problema de sobrado depreende-se unicamente que a Viowater não tem neste momento condições de elaboração, porque não tem capacidade de tratar o seu lixiviado, e é importante que o Estado português determine o encerramento imediato daquele aterro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diogo Oliveira. Feita esta apresentação, passamos agora à parte das questões a colocar pelos diferentes grupos parlamentares. Temos, em primeiro lugar, e já agora saúdo quem nos está a acompanhar, os seus deputados, deputados e deputadas, naturalmente, que nos estão a acompanhar via Skype, e passo a palavra, precisamente, ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Tanto quanto sei, será feita a intervenção através da deputada Joana Bento, que está precisamente a usar o Skype para entrar aqui nesta audiência. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os serviços, os meus colegas deputados e também a Associação Jornada Principal, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Comissão do Ambiente têm, ao longo destas semanas, feito várias audições, várias entidades acerca do aterro de Valongo, e não só, também o da Zambuja. Já nos foi remetida diversa documentação. A CEPNA enviou-nos na passada semana também uma informação de 2 autos de contornação, um auto de processo-crime, e o Sr. Presidente da Câmara também, na audição que lhe foi feita, demonstrou cabalmente todas as diligências que efetuou na defesa dos interesses das populações e também as suas preocupações. E o Partido Socialista não está fora daquilo que são as preocupações das populações e, nomeadamente, das populações acerca do aterro de Valongo. E queria dar nota que daquilo que foi a intervenção da jornada principal, dos seus representantes, sublinhou de facto que a importação de resíduos foi cancelada. Isso foi uma medida que o Governo do Partido Socialista teve, e bem, para aquela população. E queria perguntar-lhe se, após essa interrupção da importação, se sentiram alguma diferença em termos daquilo que são os odores sentidos, porque a sua intervenção foi muito no sentido da questão dos odores sentidos por parte da população. E queria, a este propósito, dar nota que o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nestas últimas semanas e nos últimos meses, têm tomado medidas de forma robusta para a resolução dos problemas, quer do aterro de Valongo, quer da Zambuja, e, no fundo, sobre os aterros em geral, nomeadamente a questão da objeção sistemática a resíduos para a emissão, que já se traduziu numa recusa de 250 mil toneladas. Isso é importante que aqui seja referido, e aí questiono novamente se sentiram alguma diferença após esse termo. Houve um plano de ação de aterros que até dia 31 de março de 2020 executou 53% das ações planeadas, e não fosse a pandemia, provavelmente esta percentagem tinha sido superior, só que a pandemia, o Covid-19, não permitiu que assim fosse, nomeadamente com ações de fiscalização que estavam apontadas, que não aconteceram. E há aqui um aspecto importante que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem que referir, que é a regulamentação de odores, que está para consulta pública neste momento e que está disponibilizada até junho, e penso que as associações e todo o movimento cívico à volta destas questões devem participar e devem dar o seu contributo no âmbito desta consulta pública, e, portanto, deixo aqui também este desafio de salientar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada de um projeto de resolução, ainda nesta legislatura, que recomenda ao Governo um cronograma
da apresentação do Plano de Ações de Aterros 2020. E, portanto, todas estas medidas, todas estas respostas vão ao encontro das preocupações que a Associação Jornada Principal aqui espelhou e também questiono, por último, e terminando a minha intervenção, se existe ou de que outra forma nós podemos fazer uma intervenção que responda, no fundo, às vossas preocupações. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa intervenção. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tenho agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado. Sim, sim. Muito obrigado. Estão a ouvir? Sim? Eu vou manter a máscara em respeito aqui aos meus colegas da frente. Obrigado, Sr. Presidente, e queria cumprimentar a representante e o representante da Associação Jornada Principal. E esta é daquelas situações em que mais vale vos dizer o que é que não vos vou perguntar, porque não vos vou perguntar se são uma associação ad hoc e se foram criados com alguma outra intenção que não seja defender-vos, porque o que seria mesmo de outro mundo era ouvir-vos e achar que isto tinha alguma outra pretensão que não fosse essa. Ouvir que há 600 crianças que escrevem cartas ao Ministro e não têm a resposta, ouvir que há pessoas que se mobilizam em várias iniciativas para chamar a atenção de uma coisa que as incomoda e apenas achar que estão a fazer isso por algum outro interesse que não o seu próprio e da sua qualidade de vida. E, portanto, do PSD o que tem é uma vontade de resolver o problema e, portanto, o que eu gostava de vos perguntar é um bocadinho dirigido ao processo que nós temos conhecido aqui na Assembleia, que tem sido um bocadinho, e acho que consigo partilhar isto com outros colegas, um bocadinho de passa-culpas entre Governo, entre Câmara Municipal, entre CCDR, entre APA, que nós não conseguimos perceber muito bem, porque enquanto se passam culpas e há medidas corretivas, vocês continuam a sofrer e, portanto, muito diretamente, gostava de vos perguntar que contactos é que têm tido, desde logo, com a Delegada Regional de Saúde a propósito do aterro e o que é que vos foi comunicado em termos de saúde pública e de ameaças à saúde pública. Gostava também de perguntar qual foi, de facto, a vossa participação e a vossa vontade de participar ou não na Comissão de Acompanhamento e em reuniões. Foi-nos dito aqui pelo Sr. Ministro que a Associação Jornada Principal tinha sido criada ad hoc e que, por vontade própria, não quis consultar os processos na CCDR, não quis acompanhar o procedimento e não quis manifestar a sua vontade. Eu gostava de vos perguntar se assim foi ou se não. Gostava também de perceber, porque nós ainda não conseguimos perceber quem é que está a mentir, porque de um lado a CCDR diz-nos que visita o aterro e que não cheira mal, por outro lado as pessoas mostram-nos, como vocês nos fizeram chegar, fotografias de picadas nas crianças enormes, relatos de cheiros nauseabundos, e gostávamos de perceber que incumprimentos é que têm registados de facto. Se já vos foi comunicado em alguma destas comunicações, destas interações, qual é a perigosidade do aterro no conjunto, se há amianto misturado com biodegradáveis, qual é a perigosidade do que têm lá, se há contactos ainda com a CCDR ou não, e o que é que vos tem sido comunicado nesta perspectiva, e o que é que têm a dizer sobre a ETAR. O Sr. Ministro disse-nos aqui que incentivou até a Biowater, a Câmara Municipal, a ligar o coletor novamente para que os lixiviados fossem descarregados, porque a razão de cheirar mal é eles estarem em caminhões à espera de saírem do aterro. Eu gostava de vos perguntar qual é a vossa versão da história, se tiveram algum contacto, tanto com a concessionária como com a Câmara Municipal, para nós termos também a vossa ajuda a perceber aqui 4 ou 5 pontos deste problema que não estão a ser bem explicados ao Parlamento e que são essenciais para nós conseguirmos resolver o problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sra. Deputada. Senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados, Associação Jornada Principal, queríamos começar por agradecer a vossa presença aqui. De facto, quando iniciamos estas audições, uma das propostas que o Bloco de Esquerda apresentou foi, de facto, ouvir a Associação, porque nos parece importante termos a voz também das pessoas que vivem no local e que percebem o que é que se passa e quais são os problemas, mesmo que não o saibam de uma forma totalmente técnica, mas são as pessoas que vivem com isso. Existem pessoas que tecnicamente percebem também, e existem pessoas que percebem porque sentem os cheiros e, sinceramente, não têm a qualidade de vida que poderiam ter. E foi importante também a mobilização que tiveram para que agora exista um conjunto de instrumentos que no ano passado não existiam, ou seja, isto fez com que o Governo finalmente tomasse alguma medida relativamente àquele aterro e depois também relativamente à Zambuja e outras situações. Mas o que é verdade é que esse não se compagina com a necessidade que neste momento em Sobrado continuam a sentir as pessoas que ali vivem. Existiu uma reunião, uma comissão de acompanhamento que tem várias documentação, mas que, por exemplo, não se percebe em que pé é que ficou a questão do amianto, ou de que forma é que entenderam resolver aquilo, e nós não conseguimos que ninguém nos responda relativamente à deposição de amianto no aterro. Ficou também clara no relatório dessa comissão de acompanhamento que havia medidas que deviam ser tomadas até final de fevereiro e que, entretanto, foram proteladas para outubro, a ver se a Recife Longo vai ou não compaginar com essas necessidades. E ficou também claro que existe um problema relativamente aos lixiviados, e isto vem também num relatório da IGAMAOT, em que referem que a empresa faz a recirculação dos lixiviados diretamente para os resíduos. Ou seja, isto parece-me ser um problema que está em cima da mesa, identificado por várias entidades que tiveram uma relação de fiscalização a este local e que, de facto, denota que não está tudo bem. Ainda não está tudo bem, não sabemos se vai estar, e denota também que já há algum tempo que a Recife Longo não estava a cumprir com a legislação. Uma questão que não é tratada habitualmente nestes relatórios e que não tem sido levantada, à exceção do caso do Presidente da Câmara de Valongo, tem a ver com a questão do PDM e do licenciamento deste espaço. E uma das coisas que eu vos gostaria de perguntar, não sei se têm essa informação, é se sabem de alguma ação de fiscalização, quer por parte da Câmara, quer por parte de entidades do Estado, como seja o IGF ou a própria IGAMAOT. Não seria a primeira vez que haveria uma investigação pela própria IGAMAOT que concluía que o licenciamento não tinha sido feito de acordo com a legislação e o ordenamento do território e que daria ordem de embargo àquela situação. Aconteceu até recentemente em Matosinhos. Posto isto, gostaria também de vos perguntar sobre os resíduos que, entretanto, foram embargados, entre aspas, foram deixados à porta de entrada em Portugal. Nós tivemos conhecimento que estão resíduos no Porto de Leixões. Gostaria de saber se vocês têm conhecimento sobre isto e se sabem de que forma é que eles irão ser tratados. Pelos vistos não estão a ser tratados, mas queria perceber com vocês desta situação. E pronto, era isso. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento também os deputados desta Comissão e cumprimento naturalmente a Associação Jornada Principal. Eu peço desculpa, eu não consegui ouvir a vossa intervenção inicial, embora nós conheçamos também a intervenção que têm tido, nomeadamente relativamente ao aterro de Sobrado, mas teremos também possibilidade, mesmo na vossa resposta, de com certeza aprofundar e conhecer melhor também informações que aqui nos queiram transmitir. O PCP tem tido uma intervenção muito continuada
continuada sobre o aterro de Sobrado, seja na Assembleia da República, nomeadamente com o requerimento para ouvir um conjunto de entidades, incluindo também o próprio Ministro, com uma intervenção também de um ponto de vista municipal sobre esta matéria. Organizamos uma tribuna pública em Sobrado e falamos com a população sobre este assunto, tendo na altura recolhido um conjunto de informações com as quais depois confrontamos o Governo, e tanto nesta questão dos maus cheiros para a população, mas mesmo a questão da invasão de vários insetos nas casas das pessoas, por força também, e deduzimos nós, do incumprimento a que a empresa estaria, do incumprimento de regras por parte da empresa da Recivalongo ou da Retria, chamemos também aqui o nome que quisermos, já houve várias correções relativamente a este assunto, por isso eu aproveito para dizer as duas, Recivalongo e Retria. Ou seja, no incumprimento por parte desta empresa também daqueles que seriam os resíduos que deveria receber, e que aparentemente houve até alturas em que se levantou aqui a questão de esta mesma empresa estar a receber resíduos hospitalares, informação que nós também confrontamos o Ministro e que a resposta que nos foi dada é que isso nunca aconteceu. Nós questionamos mais recentemente ainda ao Governo, além de exigir a intervenção do Governo no sentido de garantir a qualidade de vida da população, naturalmente, questionamos ainda mais recentemente o Governo por força da decisão tomada em abril de que o aterro de Sobrado não receberia mais resíduos, o que é que estava previsto até de um ponto de vista de futuro para a questão dos resíduos, perguntando ao Governo se estaria previsto no Distrito do Porto a construção de mais algum aterro. Não temos nenhuma resposta ainda sobre isso, mas entretanto tiveram lugar os desenvolvimentos que todos nós conhecemos relativamente à possibilidade do aterro na Trofa e com o que isto também significa naturalmente para o Distrito. Muito concretamente em relação à Associação Jornada Principal, eu gostaria de colocar a pergunta relativamente à Comissão de Acompanhamento, do envolvimento, de como é que funcionou, de informações que vos tenham sido ou não transmitidas, de informações que vocês achassem que deveriam ter sido transmitidas a uma associação que se envolveu nesta questão e que não foram, de propostas e de opiniões que tenham colocado e que também tenham de alguma forma, nomeadamente por parte do Governo, se é que alguma vez o Governo vos ouviu sobre esta matéria, mas que tenham sido considerações que tenham sido levadas em conta ou não. Por isso pedia também que na vossa intervenção aprofundassem também esta matéria. Há aqui algo que nós não podemos deixar de colocar, que tem a ver com uma escolha que está feita no nosso país, contrariando até o que está no Plano Nacional de Gestão de Resíduos, de haver um recurso significativo a aterros na questão do tratamento dos resíduos no nosso país. E isto para nós não está também desligado, naturalmente, do caminho que foi feito da privatização deste setor e do que este setor significa de um ponto de vista de dinheiro para muitas entidades privadas. Falamos de, em 2018, termos importado 2,2 milhões de toneladas de lixo, mais 53%, por exemplo, do que em 2017, sendo que, também de acordo com o que sabemos, o aterro de Sobrado recebe mais de 400 tipos de resíduos diferentes, incluindo a questão, incluindo resíduos também de amianto. E o que nos parece óbvio é que é preciso garantir, seja em Sobrado, seja já agora em qualquer outro ponto também do país, todas as condições e qualidade de vida às populações que estão nas proximidades destas respostas, sendo que este tem que ser um recurso que não pode ser usado da forma abusiva, mesmo para terminar, como tem sido usado não só por este Governo, mas também por governos anteriores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, via Skype, a quem eu de imediato saúdo e dou a palavra. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar as senhoras e senhores. Não estamos a ouvir. Então eu vou tirar os... Penso que já me conseguirão ouvir. Sim, agora sim. Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar os deputados, cumprimentar também a Associação Jornalistas de Mar e Salmar. Aproveitar para, desde logo, o PAN acompanha da Associação Jornada. Continua com um problema qualquer na parte da audição, porque na verdade estamos a ouvi-la intermitentemente, ou seja, com intermitências, não é?
Certo. E agora? Agora, pelo menos por enquanto, está bom. Ok, muito bem. Penso que está sanada essa questão do som, então dizer que o PAN acompanha as preocupações da Associação Jornada Principal e agradece o trabalho que têm desenvolvido. Já visitamos este aterro, já visitamos Sobrado e sabemos muito bem daquilo que falam. Os problemas deste aterro têm-se acumulado e, para além da questão dos odores e das consequências que traz, como referiram, a questão dos insetos, baratas, são questões associadas várias que, no fundo, são consequência da má gestão deste aterro e de conluio do governo com isso mesmo. Sabemos até que houve problemas que culminaram em incêndios com o tratamento de lixo enviado e com a captação e tratamento de biogás e, de facto, um aterro que arde claramente não é um aterro. Desde logo, a primeira pergunta que gostaríamos de vos colocar é como é que interpretam a vossa não inclusão na comissão de acompanhamento. Depois, aproveitar para vos dizer que no final de 2019 o PAN requereu ao Ministério do Ambiente a realização de uma inspeção, por parte da IGAMAOT, ao aterro da Recivalongo. Mas mesmo antes dos resultados serem conhecidos, a CCDR Norte e a APA concluíram que o aterro da Recivalongo deveria continuar a sua atividade poluidora com a implementação de umas chamadas medidas corretivas que, no nosso entendimento, não são mais do que pensos rápidos e que não resolvem os problemas de exploração daquela lixeira e o impacto da saúde das populações e na saúde ambiental. Nós muitas vezes nos questionamos e também gostaríamos de saber a vossa opinião porque é que não se aguardou pelo resultado da inspeção da IGAMAOT para tomar esta decisão. Porque é que não se colocou a saúde das pessoas à frente dos interesses da Recivalongo, encerrando este aterro até que todas as condições estivessem cumpridas e a saúde das populações salvaguardadas. Gostava, inclusivamente, de vos dizer que o PAN já apresentou um projeto de resolução para que o Governo procedesse à suspensão da atividade do aterro da Recivalongo até a revisão da respectiva licença, de forma a ficar impossibilitado a receber resíduos biodegradáveis e resíduos perigosos. Foi uma proposta perfeitamente razoável, perfeitamente equilibrada, mas que foi votada na passada sexta-feira, neste plenário, aqui na Assembleia da República, e foi rejeitado, com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do Partido Social Democrata, do CDS, do IEL e do Chega. E gostávamos de saber como é que a vossa associação, legitimamente constituída e não uma associação ad hoc, como infelizmente foi aqui nesta comissão reiterado, a associação esta que deveria estar na comissão de acompanhamento, como é que esta associação se posiciona face a estas votações e o que é que espera que aconteça daqui para a frente. Só para concluir, dizer mais duas notas. No dia 20 de maio recebemos informação na Comissão de Ambiente por parte da IGAMAOT, indicando que no âmbito da última inspeção ao aterro de Valongo, precisamente solicitada pelo PAN, estão então em curso 3 processos contra-ordenacionais. Um grave, outro muito grave, por incumprimento das medidas propostas pela entidade licenciadora. E no dia 20 de maio, em audição, o Ministro do Ambiente disse que... terminar, faz favor. Vou concluir, Sr. Presidente. Vou então concluir com esta informação. No dia 2 de julho, recebemos também na Comissão de Ambiente informação da GNR-TEPNA, que vem revelar que no âmbito das inspeções que realizaram resultam 2 autos de contra-ordenação muito graves, 2 graves e 1 leve, e ainda um processo de crime. No âmbito do processo de crime, relativos aos resíduos provenientes de Itália, decorrem diligências de investigação policial. Dizer que da parte do PAN não desistiremos enquanto estes problemas não estiverem resolvidos e daremos o devido seguimento aos mesmos, podem contar connosco. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, atendendo aos grupos parlamentares presentes, a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Agradecer também à Associação Jornada Principal por trazer aqui... Está ligado? Sim, está ligado. Por trazer aqui na primeira pessoa, não é, os problemas que passam e aquilo que vos traz algumas questões
no vosso dia-a-dia e no que será também o dia-a-dia dos alunos daquela escola e que não vivendo lá, vão à escola lá e por isso também lhes traz esses problemas que foram aqui já citados. Os Verdes têm desde sempre uma política de que os aterros deverão ser o suficiente para se colocarem os resíduos que não é possível fazer mais deles, não é? E por isso na semana passada também tivemos um projeto que passou do facto dos resíduos serem de forma diferente utilizados através dos 3 R's para que se arraste no tempo e para que sejam de alguma forma utilizados noutras situações, porque como sabemos os aterros não são buracos sem fim, não é? E devem ser utilizados o menos possível e no passado também tivemos já questões sobre o facto destes aterros serem colocados perto das populações, o que traz os transtornos que estamos aqui a falar hoje e que só com a revolta das populações e com as populações a reivindicarem os seus direitos é que se torna mais simples, infelizmente, não é? Porque deveria ser antes e não só quando já vos toca, tomar algumas precauções relativamente a esta situação. Já muitas perguntas foram feitas e por isso aguardarei pelas vossas respostas, mas eu gostaria de saber que contactos é que têm com o delegado de saúde sobre as consequências que estes insetos, que também me mandaram a informação sobre isso, têm sobre a saúde da população que vive mais perto, ou até mesmo sobre os alunos que têm também que lidar com esta situação. E por isso gostaria também de dizer que segunda-feira, dia 15, lá estarei, agradecer também o facto de estarem disponíveis para me receber e mostrar o problema no local e por isso também poderemos conversar mais um bocadinho sobre esta situação e depois perceber o que é que os Verdes podem contribuir para que a vossa luta seja ouvida e para que sejam resolvidos os vossos problemas. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem. Feitas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, passamos à intervenção final, pela parte, novamente, da associação que aqui representam, creio que pela voz do Sr. Diogo Oliveira. Faz favor, Sr. Tem 10 minutos para fazer esta intervenção final. Muito bem. Vá tentando e eu vou tendo alguma generosidade. Faz favor. Uma pequena introdução, porque falaram-se aqui de outros aterros, aterros da Zambuja, aterros da Trofa, e é importante fazer aqui uma divisão clara. Em Portugal existem 3 tipos de aterros: aterros de resíduos domésticos, aterros de resíduos industriais não perigosos e aterros de resíduos perigosos. O que nós estamos aqui a falar do aterro sobrado são aterros de resíduos industriais não perigosos, na qual, segundo o site da IAP, existem 11 no território nacional. Portanto, os mais próximos aos portos são a Zambuja e Sobrado. Mas nós estamos aqui a falar especificamente do caso do Sobrado, que é um aterro que está mal legalizado devido à sua distância às populações, devido ao PDM da envolvência não permitir a construção do aterro à data do seu licenciamento. Foi também aqui abordado a questão da Comissão de Acompanhamento. Ora, importa referir aos deputados da Nação que no dia 20 de setembro de 2019, esta associação promoveu um debate público, uma sessão de esclarecimento à população do Sobrado, e uma das medidas que nós sugerimos foi a criação de uma comissão de acompanhamento. Dias depois, a Câmara Municipal é contactada pela CCDR para criar uma comissão de acompanhamento, na qual excluíram a presença da Associação de Jornada Principal e de um professor da Universidade do Porto, porque diziam, segundo a CCDR, não reconheciam conhecimento técnico aos elementos, nesse caso da Associação seria eu e da Universidade seria um professor com mais de 20 anos de experiência em aterros, não reconheciam conhecimento técnico para estar presente nessa comissão. Ora, o município de Valongo, e se vocês têm acesso ao último relatório da Comissão de Acompanhamento, o ponto 1 tem lá explícito, claro, qual é a posição do município de Valongo, que diz que foi recusada a presença da associação e do professor na Comissão de Acompanhamento, após várias insistências. Isso é importante dizer, porque o Ministro, no fundo, vem dizer que nós não quisemos participar, não tivemos interesse. Isso é falso. Ou seja, nós mostramos interesse na Comissão de Acompanhamento, a ideia, no fundo, partiu de nós, a Câmara foi convidada e nós fomos completamente excluídos. E após várias pressões do município de Valongo, que até abandonou uma reunião por não aceitarem a presença da associação na Comissão,
a CCDR promoveu uma reunião fora da Recife Valongo, que foi numa sessão da Câmara Municipal de Valongo, na qual convidou a minha pessoa, da representação da Associação Jornada Principal, e o professor da Universidade do Porto, na qual pudemos esclarecer ali algumas dúvidas. Dúvidas essas que viemos para casa ainda com mais dúvida quando nós ficámos para lá, porque fiquei estupefacto quando coloquei questões aos responsáveis máximos da tutela que licenciaram o aterro da Recife Valongo e as pessoas demonstraram desconhecimento técnico daquilo que estavam ali a defender. Portanto, isso é gravíssimo. Como, por exemplo, porque é que o aterro sobrado recebe amianto, diz que a legislação portuguesa não permite que um aterro com uma cela ou velo único receba amianto misturado com biodegradáveis? Não souberam responder. Eu sei responder a isto muito facilmente. Aqui em Portugal, dos 11 aterros de resíduos industriais não perigosos, nenhum tem condições para receber amianto, a não ser os aterros de resíduos perigosos. E segundo a justificação da CCDR, é que o impacto ecológico de mandar os resíduos, por exemplo, para o Chiver, para a chamusca, é mais prejudicial ao ambiente do que enterrar os resíduos juntamente com resíduos biodegradáveis, o que é um incumprimento legal. Nunca se pode justificar uma decisão política metendo os interesses económicos à frente, contrariando a própria legislação. Isso tem que ser denunciado. Porque se existem meios e aterros que podem receber o amianto e não existem condições físicas nos aterros, como o carro sobrado, para receber o amianto, essa restrição tem que ser imediatamente cancelada e suspensa por parte da entidade competente. Embora a CCDR já enviou cartas aos aterros a notificá-los que, segundo o MIR de 2018, que foi submetido em 2019, foi verificada a presença de amianto em aterros que contêm resíduos biodegradáveis. Qual é o impacto desta situação? É que, em caso de haver um incêndio, que em sobrado acontecem muitos, infelizmente, esses resíduos biodegradáveis vão libertar, no fundo, com o resíduo de amianto, as partículas, nanopartículas, que são, no fundo, inspiradas pelos pulmões da população de Sobrado e podem provocar problemas cancerígenos à população. E por isso é que não se deve misturar resíduos de amianto com resíduos que contêm componentes biodegradáveis. Mas acontece diariamente em Sobrado, nós temos vídeos e denunciamos quase diariamente para a tutela e esses vídeos são constantemente ignorados. E eu peço a ajuda dos deputados da Nação que, junto do Ministro do Ambiente, peça uma justificação porque é que isto está a acontecer. Relativamente à Delegada da Saúde, importa dizer que nós fizemos chegar os problemas da população de Sobrado à Delegada de Saúde, da SES Maia Valongo. Numa fase inicial não tivemos resposta, enviámos um mail para a Ministra da Saúde e após a Ministra reencaminhar o mail para a Delegada de Saúde, obtivemos uma resposta a dizer que a Recife Valongo é uma entidade licenciada pela IAP e pela CCR com o número tal e tem licença válida até 2026. Basicamente esta foi a resposta da Delegada da Saúde, o que para nós foi, no fundo, ficamos espantados como é que uma Delegada da Saúde, em vez de se olhar para o problema da saúde pública das populações e das picadas que as pessoas têm, se limita a transcrever que a entidade é licenciada até 2026. Pronto, isto é o jogo do empurra. APA, CCDR, ARH, Delegação de Saúde, e andamos nisto há anos. E o que nós precisamos é de soluções válidas. Relativamente ao problema da etar de campo, importa referir aqui o seguinte. O Sr. Ministro do Ambiente, antes de ser Ministro do Ambiente, embora ele seja engenheiro civil, mas ele foi diretor das Águas do Porto, ele tem conhecimento técnico sobre o tratamento de efluentes. E a mim preocupa, como técnico superior do ambiente, ao ver o Ministro fazer pressão através de telefonemas, quase a obrigar que seja feita a religação da etal com a etar de campo. Qual é o problema disto? É que a entidade de Recife Valongo, embora invista num investimento de osmose inversa a 3 fases, nunca vai conseguir garantir que o efluente que sai tem o grau de contaminação de VLE exigido para a biota. Nunca vai acontecer. E o que vai acontecer é que vai contaminar a etar de campo e vai poluir o Rio Ferreira, contaminando as serras do Porto e contaminando o Rio Douro. Isto não é possível. O Ministro do Ambiente, para resolver um problema de uma empresa privada, pede para contaminar o Rio Ferreira, as parques serras do Porto, o Rio Douro, pronto, vamos resolver um problema e vamos criar outro problema, outra entidade. É por isso que a biota não abre o coletor, porque garante se a Recife Valongo cumprir os BLEs, eles abrem, mas a Recife Valongo nunca vai cumprir. Qual foi a solução que a Biowater deu à Recife Valongo? Vocês criam um estanque, colocam lá o lixiviado que querem descarregar, 25 metros cúbicos e não 100 por dia, e nós vamos lá, fazemos uma análise físico-química e se o efluente tiver os padrões legais de descarga, nós descarregamos. A entidade não quer isto porque ela sabe que nunca vai cumprir. E qual é o procedimento? Não cumpre, comunica à APA um incidente ambiental, avariou uma bomba. Todos os incumprimentos são justificados por incidentes ambientais e nós andamos nisto há anos e isto não pode acontecer. Relativamente à questão que foi aqui colocada da importação de resíduos, importa referir o seguinte. A importação de resíduos, ou os resíduos que vão para aterro, deve ser o único recurso que se dá na economia circular. Portanto, não é inadmissível que um Estado de Direito português, que promove uma imagem verde, no fundo,
aceite receber resíduos em que a única finalidade seja o aterro. Portanto, a medida que o Ministro tomou de cancelar a importação de resíduos ao final do ano é uma boa medida e esperamos nós que não seja até ao final do ano, seja para sempre, porque Portugal tem resíduos suficientes para tratar e não precisa estar a comprar resíduos para encaminhar para aterro, porque isto é um negócio de milhões, Sr. Deputados. Não sei se têm noção, embora houve aqui um upgrade à TGR de 9,90 € para 22 €, que ainda não está em prática, ainda são 11, o Estado português ganha muito dinheiro com os residentes no aterro. E aquilo que eu pergunto é assim, e isso foi exposto por mim na Comissão de Acompanhamento, foi feita alguma contra-análise aos relatórios que a Recibelong apresenta às autoridades do Estado? Ou seja, o dinheiro que o Estado recebe através da TGR não é suficiente para fazer análise aos relatórios que são entregues. Eu digo isto porquê? Porque a entidade, já no processo de licenciamento que teve em 2006, 2007, excluiu nos seus relatórios pagos por eles, excluíram a Escola Profissional de Valongo e os complexos esportivos. E nos projetos que submeteram agora recentemente à Câmara para ampliar o aterro, voltaram a excluir propositadamente a Escola Profissional de Valongo e os complexos esportivos. Porquê, Srs. Deputados? Se está lá um edifício a 300 metros, porquê é que nos estudos de impacto ambiental e nos parceiros técnicos excluem propositadamente essas instalações? Porquê? Porque se forem mencionados, não há nenhum técnico que vai viabilizar aquelas construções. E foi isto que ocorreu mal no processo da Recibelong. É por isso que o aterro da Recibelong é diferente dos outros aterros, porque é um aterro que está situado em cima do povoado, foi mal licenciado e o PDM na altura não permitia a construção do aterro. E isto não pode ser ignorado, tem que ser falado, tem que ser tornado público e os responsáveis têm que ser identificados e punidos. E se há um erro do Estado, o Estado não pode corrigir um erro com outro erro. Tem que retificar o erro, que não pode ser prejudicado uma população. A minha filha vai para a escola e não pode estar no recreio por causa dos mosquitos e por causa dos cheiros. Vocês, deputados, se tivessem lá os vossos filhos, também iam ficar preocupados com essa situação. Não é um problema meu, é um problema das gerações futuras do Concelho de Valongo. E podemos ter em Sobrado, como disse há pouco, o novo São Pedro da Cova a acontecer em Sobrado, porque não há um controlo dos resíduos que entram em Sobrado. Eu deixo aqui no ar só um projeto. Programa LIFE, Projeto SWAP. Foi um estudo que foi feito para a Comissão Europeia entre 2018, março de 2018 e março de 2019. Este estudo envolveu 29 países. Este estudo é recente, é fresquinho. Portugal não foi, no fundo, não contribuiu para esse estudo. Portugal é mencionado no estudo e não contribuiu para esse estudo. Porquê? Este estudo analisa os resíduos de lista laranja e lista verde na importação de resíduos. Qual é a curiosidade deste estudo? É que diz que existe uma tendência de infração para entidades, no fundo, que gerem os resíduos na recepção dos resíduos. Ou seja, que os resíduos que são declarados não são os resíduos que entram nos aterros. Este estudo contra mais de 800 processos contra a ordenação. Mas Portugal não contribuiu para este estudo. Então o Estado português tem uma imagem verde, a União Europeia, Pacto Ecológico, e não participa num estudo na qual é mencionado, ou seja, não dá dados para o relatório. Porquê? Está com medo de esconder alguma coisa? O importante é os deputados da nação, no caso do aterro sobrado, pedirem uma fiscalização, que tipo de resíduos é que estão lá depositados. Façam perfurações, vejam os resíduos e para verificar se o resíduo que lá está é perigoso ou não é perigoso. Isto é que é importante. Outra questão que me foi aqui colocada, e peço desculpa se não responder tudo, as inspeções em Game Out. Para nós não é surpreendente que haja ilegalidades, ou seja, nós andamos já há 1 ano e meio a reportar ilegalidades do aterro. Qualquer técnico superior de ambiente percebe que o aterro funciona mal, porque basta ver, os resíduos não podem estar a descoberto, estavam a descobertos. Não pode haver mistura de amianto com resíduos biodegradáveis, acontece. A recirculação do lixiviado deve ser, no fundo, enterrada, não ao céu aberto para não evaporar o lixiviado e provocar odores, acontecia em Sobrado. Existiam fardos a fazer de camada de proteção de camada, no fundo, de contenção de odores do aterro, fardos de resíduos, que é o caso dos resíduos que estavam em leixões, que iam para Sobrado e foram enterrados, não foram tratados, foram enterrados. Isto também é outra ilegalidade. Existe a ausência de um porto de radioatividade. Existe, em Sobrado, milhares de pneus que são criadores de mosquitos. E depois a entidade ainda vem dizer que os cheiros e os mosquitos não se devem ao aterro. Isto é completamente falso e tem que ser denunciado. Deixe-me aqui ver. Os resíduos que me falar da deputada Diana Ferreira, dos resíduos hospitalares. Sobrado, existem aqui 4 tipos de resíduos hospitalares. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4. Os resíduos Grupo 1 e Grupo 2 são resíduos equiparados urbanos. Portanto, Sobrado recebe este tipo de resíduos também. Agora, se existe ou não uma boa triagem dos resíduos e não há aqui mistura, nós não conseguimos garantir. Agora, que Sobrado recebe resíduos hospitalares, recebe, do Grupo 1 e Grupo 2. Isto também tem que ser dito. Outra questão que também é importante referir. Sr. Diogo Oliveira, convém que vá terminando as questões. Colocaram muitas questões e o tempo é logo seja possível. Só para terminar, relativamente aos contactos com a CCDR e da Comissão de Acompanhamento, importa referir aqui o seguinte. Nessa reunião em que a Associação esteve presente na Comissão de Acompanhamento,
foi, no fundo, sugerido pela doutora Célia Ramos a consulta dos processos na CCDR. Isso é verdade, é um facto. Houve aqui, no fundo, um acordo de datas para meados de março, data porque o professor tinha uma visita para Angola e só no regresso é que podíamos ir os dois juntos, para agilizar e minimizar o impacto de mexer nos processos. E o que acontece é que, devido à pandemia Covid-19, nós não podemos ir consultar os processos porque estavam no estado de emergência. O que é certo é que, neste momento, nós já mandámos um mail à CCDR a sugerir 6 datas para consultar o processo, porque são processos extensos e uma data é insuficiente, e pedimos também à CCDR, se era possível, facultar alguns dossiês que sejam em formato digital, para nós irmos consultando, até o momento ainda não tivemos nenhum tipo de resposta. Isto também é importante realçar, e pedia, no fundo, aos deputados da Nação, que ajude a população de Sobrado a encerrar o aterro de Sobrado, e que esta associação tem uma única finalidade, que é defender o interesse da população. O Sr. Ministro do Ambiente, tenho muito respeito por ele, que acho que a gente deve tratar as coisas com respeito, fugiu de nós já várias vezes, ou seja, fugiu de nós em Baguio de Monte, na inauguração do parque fotovoltaico, tinha mais polícias do que manifestantes a demonstrar o interesse de uma população, tratou-nos como nós fôssemos criminosos, estávamos lá, encostou-nos a um canto, fugiu de nós, no fundo, em todas as respostas que nós pedimos à tutela para reunir com o Sr. Ministro e com o Secretário de Estado, não temos absolutamente nenhuma resposta, mas há uma coisa que quero deixar presente, esta associação vai fazer parte da agenda política do Sr. Ministro do Ambiente. Onde o Sr. Ministro estiver, nós vamos estar. E o Sr. Ministro do Ambiente vai ficar sempre ligado à história do aterro Sobrado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diogo Oliveira. Agradeço mais uma vez a vossa presença nesta audiência. Foi um gosto, naturalmente, e uma honra tê-los cá para debater mais uma vez um tema que temos vindo a acompanhar e que a única garantia que lhe dou em nome desta Comissão é que continuará assim a fazê-lo, portanto, ouvindo as partes envolvidas e ouvindo todos os intervenientes e tendo uma percepção mais alargada possível daquilo que são as tomadas de posição política, que cada grupo parlamentar as fará como muito bem entender. Mas queria-lhe dar essa garantia que esta Comissão acompanhará tanto este caso quanto outros, mas neste caso concreto que estamos a falar, desta situação em Valongo, com todo o cuidado e com aquilo que nos compete fazer. Portanto, estaremos sempre ao dispor, nomeadamente através da Comissão, daquilo que entenderem fazer-nos chegar da vossa parte, enquanto, diria, tomadas de posição ou outras coisas qualquer do género, documentação que possam ter e que achem importante que os deputados tenham conhecimento, assim se fará a distribuição, desde que vocês nos enviem toda essa documentação. Portanto, muito obrigado mais uma vez a presença e pronto, está terminada esta audiência e vamos de imediato passar para a audição com o Sr. Secretário de Estado para darmos seguimento a esta mesma ordem de trabalho. Muito obrigado. Sim. Obrigada.